eu sugiro que, idealmente, você imprima o teu currículo num papel vergê, que são esses papéis que tem 120 gramas por metro quadrado, que é um papel que traz, né, digamos assim, um profissionalismo maior para o teu currículo. É um papel mais espesso, de maior qualidade. Aquilo realmente chama atenção positivamente, porque além do currículo estar organizado, ele está num papel de boa qualidade. Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre como construir um currículo vencedor. Um currículo que te leve para a pilha de aprovações para as próximas etapas dos processos seletivos e não para a pilha de rejeição, né? Se você tem dúvida se o teu currículo está bom, se a paginação está correta, se a forma de organizar as informações, as cores, layout, a descrição da tua experiência ali dentro e assim por diante, se você tem dúvida em relação a todos esses pontos, esse vídeo é para você. Nós vamos falar aqui sobre orientações das maiores escolas de negócio do mundo, sobre como você organizar essa documentação. Então nós vamos trazer boas práticas aí dos diretores da admissão de grandes escolas como a Harvard Business e Wharton. Vamos falar também sobre a tendência de aumento de uso de inteligência artificial para fazer filtragem de currículos dentro das empresas, tanto aqui no Brasil quanto no mundo afora e principalmente nas grandes empresas. Vamos passar para vocês também uma série de nuances da nossa experiência aqui na IVE com recrutamento e seleção. E aí embaixo na descrição do vídeo você vai poder acompanhar tudo aquilo que nós vamos estar falando por meio do meu currículo. Então nós estamos colocando uma cópia para você fazer o download do meu próprio CV, para que você possa não só utilizar isso como um guia ao longo desse vídeo, para você acompanhar as coisas que nós estamos falando com esse documento em mãos, mas também nós colocamos o documento original no formato .doc, né? Então que é utilizado aí no Word, que você pode utilizar como um template para você construir o teu próprio currículo a partir das orientações que nós estamos colocando nesse vídeo e do documento que está abaixo. Então, como existe muita controvérsia em relação ao tema de como estruturar um bom currículo hoje em dia, né, várias informações divergentes na internet, muita controvérsia realmente, eu quis trazer o meu parecer, a minha visão, embasada com todas essas referências que nós passamos agora, para que você tenha segurança, tenha uma visão externa, uma visão de terceiro, de como organizar esse documento. Acredito que isso possa ser bastante válido para você. Então, o que acontece, gente? Antes da gente entrar realmente nos tópicos principais aí desse vídeo, eu quero me apresentar brevemente para você, caso você ainda não me conheça. O meu nome é Lucas Machado, eu sou o fundador da Ivy Room, que é uma escola de gestão que traz a metodologia de ensino das universidades Ivy League, né, das universidades americanas como Cornell, Harvard, Princeton e assim por diante, para ensinar gestão generalista para profissionais aqui no Brasil, né? Analistas, coordenadores, gerentes e assim por diante. E nós já atendemos centenas e centenas de pessoas que conseguiram chegar em cargos de liderança, e eu passei aí por várias indústrias quando era consultor em gestão. Fui consultor na Falcone, que é a maior empresa de consultoria em gestão que existe aqui no Brasil, e já passei por todos os tipos de setores que você possa imaginar, desde varejo de vestuário, metalurgia, mineração, automobilístico e assim por diante, em projetos que geraram mais de 100 milhões de dólares de resultados auditados e com trabalhos de choque de gerenciamento. Então, dito isso, gente, o que nós vamos, né? Vamos começar o nosso bate-papo aqui, e eu quero descrever para vocês pontualmente de onde que nós estamos tirando as referências para passar esse conteúdo todo para vocês aqui. Primeira delas é a Sarah Lucas, né, que é a diretora de Admissions lá do MBA da Harvard Business School. Então nós estudamos uma série de materiais da Sarah Lucas para trazer as boas práticas que Harvard está adotando agora no processo seletivo do MBA. Também da Blair Mannix, que é diretora de admissões de Wharton, na Universidade da Pensilvânia, e da Paige Cohen e da Christy DePaul, da Harvard Business Review. Então nós estudamos uma série de conteúdos sobre as duas grandes escolas de negócio, a Harvard Business e Wharton, na UPenn, e também da Harvard Business Review, para temperar todos esses conteúdos que nós vamos passar aqui, e também uma série de orientações pessoais minhas, né? Eu tenho bastante experiência
fazendo análise de currículos, contratando pessoas e treinando jovens profissionais, né? Já fiz centenas de avaliações de currículo e contratações, então quero te passar também uma série de orientações de minha parte aí também. E o que acontece, gente? O primeiro grande ponto é que a gente tem que entender qual é a função de um currículo, de um CV. E a função de um CV é ser um roteiro para que quem está avaliando o teu perfil entenda quem você é. Então, o documento ou currículo é um documento extremamente importante, seja num processo seletivo de emprego, seja num processo seletivo de MBA, de mestrado, de doutorado e assim por diante, mas principalmente para o lado mais profissional, né? O processo seletivo para vagas de emprego e MBA, principalmente MBA fora do país, o CV, o currículo, é um documento extremamente importante, extremamente relevante, por fornecer para a banca de admissão, no caso do MBA, ou para o pessoal de RH, no caso, né, da entrada em empregos, um roteiro, um roadmap de quem é você, né, de quem é o Lucas, de quem é o candidato que está sendo apresentado ali na frente. Então, o objetivo da pessoa que está do outro lado é te conhecer e entender quem é você. Então, a função do teu currículo é apresentar para a pessoa, olha, esse aqui é o Lucas, esse aqui sou eu. E o que as pessoas estão querendo ver ali é como que você caminhou, como que você progrediu, qual foi a tua progressão de carreira. Então, a função de um currículo é contar a tua história num formato de linha de tempo, que esteja cronologicamente organizado. E eu estou olhando aqui para baixo, gente, que eu tenho uma série de anotações que eu estou seguindo aqui para passar todo o conteúdo, então por isso eu estou olhando aqui para baixo um pouco. E a primeira coisa que nós temos que entender em relação a isso é que, no momento de gravação desse vídeo, uma das grandes transformações que estão acontecendo na análise de currículos profissionais é o uso de inteligência artificial. Nós puxamos alguns dados aqui, gente, e 41% das empresas brasileiras hoje já está utilizando inteligência artificial de alguma forma dentro dos seus processos, incluindo a avaliação de currículos. E nos Estados Unidos, 75% das empresas americanas já usam a inteligência artificial para filtrar CVs. Então, isso é uma informação extremamente relevante para nós, porque a tendência aqui no Brasil é que a gente caminhe para aquilo que está virando a realidade lá nos Estados Unidos cada vez mais. E existe um impacto significativo na forma como a inteligência artificial faz a avaliação dos currículos. Por quê? Nós utilizamos inteligência artificial lá dentro do Power Automate, aqui na IVE, né, para análise de uma série de documentos, e eu quero te explicar como que funcionam esses algoritmos de inteligência artificial. Basicamente, gente, o que ele faz é fazer um mapeamento do teu currículo e ele vai entender que algumas caixas específicas se referem a informações específicas. Ele identifica que, primeiro, aqui existe um nome, aqui existe o nome de uma empresa e assim por diante. E o que ele vai fazer é preencher a inteligência artificial, ela vai interpretar este documento para dar nome aos bois, vai pegar essa informação e jogar, às vezes, num Excel, num Access, numa base de MySQL ou alguma coisa assim. Então, o fato de que as empresas hoje utilizam inteligência artificial para fazer filtro de currículos deve impactar o teu trabalho em construir um currículo em que você saiba que a primeira grande regra é simplicidade. Se nós utilizamos formatos que são muito complexos, às vezes cheio de cores, com uma configuração, com um layout todo diferentão, é muito provável que a inteligência artificial não vai conseguir identificar, por exemplo, onde é que está o teu nome, qual que é o nome da empresa onde você trabalhou, qual foi o cargo onde você esteve atuando, porque às vezes a fonte está muito diferente, as cores são muito diferentes, o layout está muito diferente, e ela não vai conseguir interpretar e colocar isso numa base de dados. E automaticamente o teu currículo vai ser rejeitado. Isso acontece, isso é realidade, e por isso o alerta. Então,
O primeiro grande ponto é em relação a formato de currículo. Hoje em dia é fundamental que o formato do teu currículo seja simples. E além disso, gente, nos Estados Unidos hoje, o tempo médio de avaliação de um CV por um recrutador está em cerca de 10 segundos. E aqui no Brasil existe um gráfico de pizza com uma série de... Eu vou colocar esse gráfico na tela aí para vocês verem, com os tempos médios que são utilizados para análise de currículo por um recrutador. Esses tempos variam, às vezes, entre 5 ou 6 segundos até, no máximo, aí, 30 segundos até 1 minuto. Então, o que acontece? O tempo dedicado pelos recrutadores para avaliar o teu currículo é curto. Por isso, a gente tem que seguir esse viés também da simplicidade. E, além disso, pelo fato do time span, né, do tempo em que o recrutador passa observando o teu currículo ser muito curto, nós temos que chamar a atenção do recrutador, e isso é feito de uma forma muito contra-intuitiva. A gente, né, pensa assim, puxa, eu vou chamar a atenção do recrutador fazendo o currículo todo diferentão. E, na verdade, não é isso. Eu já vou te explicar qual é a lógica que a gente tem que adotar. E, além de chamar a atenção do recrutador, nós temos que mostrar de forma muito clara, de forma muito objetiva, que nós temos a experiência e a educação necessárias para a vaga. Então, esses são alguns dos pontos-chave e, a partir de todas essas informações, vamos entrar em formatação e assim por diante. Então, em relação ao formato, simples, extremamente limpo, né? É muito importante, gente, isto está se tornando uma regra hoje, principalmente a partir das informações passadas pela Blair Mannix, lá da Universidade de Wharton, né, da Universidade da Pensilvânia, de que a regra hoje no mercado é currículo em uma única página. Não se faz mais currículo em 2 páginas, em 3 páginas, principalmente por essa questão da inteligência artificial. Muitas vezes o teu currículo tem várias páginas, a inteligência artificial vai pegar aquilo que está na primeira página e descartar as demais informações. E além disso, o tempo de avaliação dos recrutadores no teu currículo é muito curto, então uma página só, bate o olho, a pessoa já tem que conseguir se guiar em relação ao teu CV naquela única página, e quando for necessário mais informações, essas perguntas vão ser dadas para você nos processos, nas etapas seguintes dos processos de seleção, nas entrevistas. Então, currículo, uma página só, não passe de uma página, isso está se tornando indiscutível hoje em dia, tá? E é importante que, para a gente colocar o currículo numa única página, gente, é priorização de informações. Coloque aquilo que é mais relevante. Tem pessoas que tentam aumentar muito as margens, né? Reduzir muito as margens, deixar o currículo com todo o espaço super ocupado, colocar toda a informação lá e diminuir o tamanho da fonte, por exemplo. Essa é uma estratégia incoerente. A gente tem que fazer o currículo num formato que seja fácil de ler. Então, realmente, para deixar o currículo numa página, não é comprimir informações, é priorizar o que vai estar ali. Além disso, gente, em termos de facilidade de leitura, né? Para nós nos destacarmos, o importante é conteúdo. A gente não tem que tentar se destacar, né? Mostrar que o nosso currículo é relevante por meio de fontes que sejam muito diferentes, de muitas imagens, de formatos que sejam formatos inusitados, né? Formatos diferentões. Então, se destaque por meio de organização, limpeza e clareza e de um bom conteúdo e não de mágica, né? Não queira ficar fazendo truque de mágica ali no teu currículo, porque essa é uma estratégia que realmente não funciona. Na verdade, se chegar uma coisa ali muito diferente, possivelmente, né, por todos esses estudos que estão sendo feitos aí nas maiores universidades, os recrutadores simplesmente vão descartar aquilo e vão para o próximo, né, para o próximo currículo. Em relação a cores de fontes, no máximo 2 cores e cores próximas, né? Então, às vezes um cinza um pouquinho mais claro e um cinza um pouquinho mais escuro, tendendo para o preto, simplesmente para a gente dar algum destaque. Se vocês virem no documento que tem abaixo aí, no meu currículo que eu deixei como template para vocês, nós temos 2 grandes cores de cinza. Então, um cinza um pouco mais escuro e um cinza um pouco mais claro. Nada de muitas cores do arco-íris aí, vamos tentar manter a sobriedade.
principalmente pelo fato de que a inteligência artificial, novamente, ela tem que ir lá e conseguir pegar aquela informação. Às vezes, se você colocar uma fonte amarela, vermelha, um pouco mais, um cinza muito claro, pode ser que a inteligência artificial não consiga identificar aquela leitura e você perde essa informação. Isso pode ter um impacto no processo seletivo, avaliando o teu currículo. Além disso, gente, lá no topo do currículo é interessante. Antigamente as pessoas colocavam, né, quase como se fosse uma pequena carta de intenção, listando todo o objetivo que era esperado pela pessoa naquela fase de carreira. Então era colocado um pequeno parágrafo lá no início do currículo. Isso caiu por terra e o que nós colocamos agora é uma manchete que resume de maneira muito objetiva quem é o Lucas, quem é você. Então, no meu caso aqui, eu coloquei empreendedor e especialista em gestão. Isso é a forma como eu me vejo. E você deve fazer a forma como você se vê. Então, por exemplo, analista em gestão ou especialista em TI e assim por diante. Então, o que é essa manchete? É como você se vê e como você quer ser visto, né? Quem você quer ser. Então, é importante principalmente que a manchete, esse anúncio que você faz de quem é você, tenha coerência com o teu currículo, com as tuas experiências e com a tua educação, né? Não dá para você ter experiência, por exemplo, fazendo programação de TI durante 5, 10 anos, e daí você colocar lá que você é um CEO. Essas duas coisas possivelmente não conversam porque são trajetórias de carreira muito diferentes. E, além disso, gente, clareza em quais foram as empresas, os locais, os cargos e as datas por onde você passou. Tudo isso tem que estar no documento de forma clara e bem organizada. Além disso, gente, em termos de layout, o layout do currículo ele não precisa ser o padrão do Word, em que às vezes as margens, tanto em cima, embaixo e nas laterais, são margens bem grandes, e daí você tem pouco espaço para escrever. Você pode estreitar um pouco essas margens para ganhar um pouco mais de espaço, e isso não tem problema nenhum, desde que seja uma coisa coerente aos olhos, né? Que não sejam letras que fiquem quase fora ali da área de impressão de uma impressora, alguma coisa que fique realmente destoando muito. Mas o currículo, para a gente fazer as coisas caberem nessa página, nessa uma única página, nós podemos sim reduzir um pouco o tamanho das margens para utilizar melhor o espaço do papel. Isso está bem ok, né? E em relação ao conteúdo do currículo em si, tá, pessoal? Primeiro lista-se experiência, depois educação e depois habilidades. A gente sempre começa com o mais importante, que é quais foram os cargos que você ocupou e as empresas por onde você passou. E em termos de educação, né, principalmente falando aqui para o nosso público da Ivy Bloom, que é um público que está ou concluindo o ensino superior ou que já tem alguns anos de experiência, né, os nossos... se você está vendo esse vídeo, possivelmente você orbita ao redor das nossas redes sociais, consome bastante o nosso conteúdo e nós falamos muito para pessoas que têm 2, 4, 5, 8 anos de formado e que estão querendo chegar em cargos de liderança, né? Nós formamos pessoas em gestão generalista para cargos de liderança e é por isso que eu digo que se você está dentro desse perfil, lá em educação, lista-se ensino superior e pós-graduações e cursos em nível de pós-graduação. Não precisa colocar, por exemplo, onde que você fez ensino médio, né? Esse tipo de informação é muito menos relevante e sugiro que você não coloque isso no teu currículo, né? Ensino superior para frente, principalmente aquilo que é mais atual. Além disso, gente, nós podemos colocar no nosso CV algumas outras informações além de educação, de experiência, educação e skills, né, e habilidades, que sejam informações que sejam relevantes para mostrar quem é você para o avaliador. Então, questões relacionadas a esportes que você tenha praticado, voluntariado, premiações, ativismo político ou causas que você defenda. Podemos listar também testes padronizados. Então, se você fez, por exemplo, o Instituto Cervantes, que é listar lá o diploma que você tem do espanhol, ou se você fez alemão, ou se você fez inglês, quero listar o diploma que eu tenho de Cambridge, ou o TOEFL, ou alguma coisa assim. Fiz o GMAT, fiz o GRE, fiz o SATs e outros tipos de testes padronizados, né? No mercado financeiro existem uma série de provas que comprovam
às vezes a proficiência em algumas áreas específicas ali no mercado financeiro. Esses testes padronizados é muito importante que você coloque no teu currículo. E uma das dicas mais interessantes, né, para a gente trazer um pouco de personalidade para o nosso currículo, lembrando da existência da inteligência artificial, é que ao invés de nós trazermos personalidade por meio, por exemplo, de design do currículo, de um layout que seja muito diferente, trazer com leituras, né, com artigos, com autores, com livros que sejam relevantes para você. Isso é uma forma de trazer personalidade para o teu currículo. Então, no meu caso, nesse documento que você está vendo aí, eu coloquei autores influentes para mim, né? Então, Ayn Rand, Maquiavel, Ray Dalio são autores que, quando se o recrutador é uma pessoa mais sênior, que lê bastante, que está, né, antenada nesse tipo de coisa, quando ela dá uma lida nos autores que me influenciaram, essa pessoa rapidamente sabe mais ou menos qual que é o perfil do Lucas, né? E isso pode acontecer com várias outras pessoas, com vários outros recrutadores avaliando o teu currículo também. Então, isso é uma dica aí colocada por algumas das diretoras da admissão que pode fazer bastante sentido. Isso traz um tom mais qualitativo para a avaliação do teu currículo. Além disso, pessoal, em termos de clareza, é extremamente importante que o currículo seja simples, aquilo que nós já falamos lá atrás, e que ele seja claro, que o currículo tenha muita clareza, muita precisão e muita especificidade. Então, se vocês virem aí, uma das primeiras dicas é descrever brevemente a empresa onde você trabalha. Muitas pessoas simplesmente listam, olha, eu trabalhei na empresa XPTO, né? Só que não é obrigação do recrutador conhecer todas as empresas em que todas as pessoas que estão aplicando para uma vaga trabalharam, né? Isso é praticamente impossível, principalmente se a tua empresa não é uma empresa muito grande. Então, embaixo do nome da empresa onde você trabalhou, coloque uma breve descrição. Normalmente essa descrição deve ser feita em itálico, para explicar para o recrutador qual era o core business, o tamanho, o porte da empresa onde você trabalhava. Além disso, descrever muito bem o que você fez no cargo onde você atuou. E isso não é só listar as responsabilidades que você tinha, mas principalmente as conquistas obtidas. Presta atenção de novo nisso que eu falei. Ao invés de você listar somente as responsabilidades que você teve no cargo, liste as conquistas obtidas. Isso iluminado principalmente por questões mais quantitativas, então colocar fatos e dados que elucidem essas conquistas obtidas, colocar bullet points, né? Então tópicos, para você passar ali para que o recrutador ele possa bater o olho e a partir do momento em que ele viu naqueles tópicos coisas que são pertinentes para a vaga, ele vai dar um check, né, naquela caixinha ali que ele está tentando avaliar se esse candidato, se esse currículo que chegou, bate com aqueles pré-requisitos da vaga. Então, quando ele vê aqueles bullet points, aqueles tópicos, ele já vai dando check de maneira bastante pragmática para você, né, para avaliação do teu currículo. Então, tópicos ao invés de parágrafos longos e contínuos, né? Divida as informações em pequenos tópicos de forma bastante objetiva. E uma das coisas mais importantes também, gente, é que nas experiências mais recentes, como a gente está fazendo em ordem cronológica o nosso currículo, né? Então as experiências mais recentes em cima e as mais antigas embaixo, a gente descreve as experiências mais recentes com mais conteúdo, com mais tópicos, com mais bullet points, e as experiências mais antigas de forma mais resumida, simplesmente porque aquilo que é mais novo tem mais relevância do que aquilo que é mais antigo para a avaliação do teu currículo. E, além disso, né, gente, nessa questão de formatar o currículo como uma linha de tempo, o que a gente quer mostrar para o recrutador, o que o recrutador quer ver no nosso currículo, é como você desenvolveu as habilidades que você tem hoje. O que você aprendeu e como que você mudou ao longo do tempo. Então, o currículo tem esse intuito, esse objetivo de mostrar como você foi progredindo, evoluindo e aprendendo. Então, mais 2 tópicos em relação a essa questão de formatação, gente. Evite jargões. Então, principalmente para o pessoal de TI, né? A gente tem uma brincadeira assim de que ele coloca lá no currículo, olha, eu fiz um backlog de vários arrays
para reduzir o downtime do mainframe. Ninguém vai entender nada. Então, saiba, né, pense em quem vai analisar o teu currículo. Qual é a base de conhecimento do recrutador. Então, simplifique palavras, não use chavões e jargões, principalmente que sejam muito específicos da tua área de atuação ou do departamento onde você trabalha. Coloque palavras que sejam entendíveis, né, compreensíveis pelas pessoas que vão estar avaliando, principalmente se o teu currículo está indo para uma base que vai ser avaliada por RH, que uma pessoa, né, um funcionário padrão aí de RH, consiga interpretar, consiga entender aquilo. Evite jargões muito específicos de áreas ou departamentos onde você tenha trabalhado. E, além disso, gente, quando a gente passa das fases, né, em que o currículo é enviado somente de forma eletrônica, quando a gente vai para etapas de entrevistas, vai conversar às vezes com um supervisor, um gerente, um coordenador, um gestor de empresa para apresentar o nosso currículo, eu tenho 2 dicas em relação à apresentação do currículo em si, em relação ao papel escolhido. Ao invés de você utilizar o papel de gramatura comum de 75 gramas por metro quadrado, eu sugiro que, idealmente, você imprima o teu currículo num papel vergê, que são esses papéis que têm 120 gramas por metro quadrado, que é um papel que traz, né, digamos assim, um profissionalismo maior para o teu currículo, é um papel mais espesso, de maior qualidade, aquilo realmente chama atenção positivamente, porque além do currículo estar organizado, ele está num papel de boa qualidade. Ou, se você não tiver acesso ao papel vergê, utilizar pelo menos um papel de gramatura 90, que já é um papel que permite, pelo menos, que a tinta de impressão não fique aparente no lado verso. Então, são alguns pequenos detalhes, mas a soma de pequenos detalhes é que forma o todo. Então, isso tudo pode te ajudar de uma forma ou de outra. E, principalmente se você tem pouca experiência, né, nós recebemos várias indagações em relação a isso dos nossos seguidores, já perguntaram isso para nós várias vezes. Puxa, Lucas, eu sou recém-formado, estou começando agora, estou com o meu primeiro ano de formado, ainda tenho pouca experiência. Como é que eu demonstro, né, alguma maturidade, pelo menos, no meu currículo? E a verdade é que a gente, muitas vezes, tem muito mais experiência do que a gente pensa que nós temos. Então, liste, por exemplo, na tua faculdade, se você participou, às vezes, de empresa júnior, de iniciação científica, de monitorias, de trabalhos quaisquer dentro da faculdade, você pode listar isso como uma experiência e quantificar como que essa experiência foi para você. Pode listar, às vezes, estágios que sejam part-time, né? Não precisa ser, no nosso currículo, não precisa ter necessariamente só experiências full-time. Muitas vezes, experiências também ligadas, às vezes, a um voluntariado, alguma coisa que tenha te ensinado, habilidades que sejam transferíveis para a vaga onde você vai atuar. E muitas vezes essas experiências, mesmo em começo de carreira, elas são sim muito úteis para cargos, para posições às vezes mais avançadas ao longo da nossa vida de trabalho. E peça ajuda. Quando a gente está fazendo um currículo, se nós estamos fazendo ele sozinho, chega uma hora que você já está com o teu olhar cansado em relação àquele documento. Então, peça a opinião de terceiros, mostre esse vídeo para um terceiro, para um colega de trabalho, às vezes para um supervisor, para um pai, para uma mãe, para uma pessoa que possa te auxiliar na avaliação do teu currículo, né? Obviamente que às vezes pode ter um conflito de interesse, você pode não mostrar isso para alguém que está trabalhando com você porque você está fazendo uma troca de emprego, alguma coisa assim, mas pode mostrar para um amigo, para um colega, para ter um olhar novo, um olhar não viciado sobre o teu currículo. Então, essa é uma dica bastante preciosa. E, por fim, mais do que formato, o mais importante para um currículo é conteúdo. E por isso, né, se você vem acompanhando as nossas páginas há tempos, e se você vem acompanhando o nosso trabalho, se você é um profissional que quer chegar em cargos de liderança, que quer chegar em cargos de coordenação, gerência, quer crescer na carreira e assumir posições voltadas ao gerenciamento, uma das coisas mais importantes que tem que ter na tua história, tem que ter no teu currículo, tem que ter na tua experiência, que você tem que demonstrar domínio, não só no papel, mas principalmente em entrevistas e depois no dia a dia dentro da empresa,
é dominar gestão generalista, dominar método gerencial. O método gerencial é o conhecimento central que existe em negócios. Então, se você está vendo valor nas coisas que nós estamos passando para você e você quer aprender mais sobre gestão generalista, sobre método gerencial, se desenvolver enquanto analista, enquanto coordenador, enquanto gerente de empresa, nós temos aí embaixo, na descrição desse vídeo, um link para uma masterclass com mais de 1h30 de conteúdo sobre gestão generalista, sobre método gerencial, PDCA, SDCA, sistema de gestão e como tudo isso funciona, que está aí embaixo para você assistir. Então, é só clicar no link, dar uma olhada naquela masterclass, eu tenho certeza que vai abrir bastante a tua mente e espero que esse vídeo tenha te ajudado.